Olá, bom dia. Sejam bem-vindos à primeira formação continuada em ATPC da área de linguagens do ano de 2021. Que tenhamos um ano bastante profícuo. Esperamos que estejam todos bem e que ainda continuem se cuidando. Para que nossa reunião transcorra de maneira satisfatória para todos, precisamos adotar alguns procedimentos. Dessa forma, eu solicito que mantenham os microfones desabilitados e as câmeras também. Vamos manter a câmera só de quem está fazendo a apresentação ativa, né, para diminuir o tráfego de dados e melhorar a performance dos slides. A interação, ela pode ser feita via chat, e na impossibilidade de utilizar o chat por algum motivo, é possível também interagir conosco solicitando a palavra. Para isso, utilizem a funcionalidade de levantar a mão. Dessa forma, a gente consegue habilitar o microfone de vocês e vocês interagirem conosco. Informo ainda que a formação está sendo gravada e a gravação, o link da gravação, bem como os materiais que serão utilizados, serão encaminhados posteriormente às unidades escolares. Entretanto, o link dos materiais foi disponibilizado já no chat para vocês. Pedimos que, se possível, também acessem esses materiais, pois se acontecer alguma intercorrência, é possível que vocês continuem a acompanhar sem muitos problemas. Ao final da nossa formação, solicitaremos uma breve avaliação. Pedimos que vocês respondam, pois a sua opinião contribuirá significativamente para o aperfeiçoamento das nossas práticas. Dito isso, portanto, eu passo a palavra para a professora Irma, diretora do Núcleo Pedagógico. Bom dia, Irma. Bom dia a todos os presentes, né? Estamos voltando, né, minha gente? Estamos voltando para o ano letivo de 2021, tá? Talvez não como nós queríamos voltar, né, com a pandemia já vencida e dentro do nosso normal, né? Mas, com certeza, este ano voltamos com novas vivências, né? Nós voltamos com novas experiências e porque vencemos muitos desafios o ano passado, todos os desafios que enfrentamos em 2020, com certeza também foram momentos de crescimento, tanto pessoal como profissional, né? E esse crescimento, com certeza, vai nos dar mais força e perseverança para enfrentarmos os novos desafios que, com certeza, já estão vindo e virão em 2021, né? Então, nós vamos continuar com vocês nesses momentos de formação em ATPC e também em outros momentos, né, que vocês, quando vocês tiverem alguma necessidade de orientação e de apoio dos PCNPs do Núcleo Pedagógico, certo? Então, não só em ATPC, né, que nós estaremos presentes com vocês, mas conforme todos a necessidade de apoio que vocês terão, né? Bom, no ATPC de hoje, né, através dos PCNPs aí de linguagem, nós vamos trabalhar esses momentos da nossa volta, né, como começar, né, o que nos propomos para essa volta, o que se propõe para o trabalho com nossos estudantes para o início do ano letivo desse ano, né, que se mostra tão desafiador quanto o ano de 2020, certo? Eu só queria comunicar, né, já foi comunicado, mas para reiterar, aos professores coordenadores também que estão presentes, que não teremos a TPC de Arte e Educação Física, porque os nossos PCNPs de Arte e Educação Física já não estão mais conosco, né? Não teremos de uma forma específica, mas os professores de Arte e Educação Física também fazem parte da área de linguagem. Então, tem muitos aspectos da área que ajuda também, né, que através dos PCNPs que vou mostrar para vocês, ajuda também no trabalho de todos, tá? Então, sintam-se à vontade, ficam à vontade, os professores de arte e educação física, para também participarem do ATPC, certo? Se nós tivermos, né, ao longo do ano de 2021, os PCNPs de arte e educação física, com certeza voltaremos a ter esse trabalho com vocês, tá?
Por enquanto, nós vamos oferecer a vocês aquilo que é pertinente a todos dentro da área de linguagem, tá? Então, muito obrigada e passo a palavra aos PCNPs para que dêem início à formação de hoje. Mirela, seu microfone está desabilitado. Mirela, Edivaldo, o microfone de vocês está desabilitado. Estão me ouvindo agora? Isso, agora sim. Sim. Então, espera. Aí, enquanto o Edivaldo vai fazendo a introdução, eu vou compartilhando a tela, tá, Di? Então, joia. Bom dia, pessoal. Bom retorno a todos, né, aos nossos ATPCs, né, as nossas ATPCs. Sejam bem-vindos, né? É com prazer que a gente volta esse trabalho de interação, né, por meio híbrido também, né? Posso dizer, acho que assim. E a gente está aqui, né, para mais uma vez, né, continuarmos, né, juntos, aprendendo, né, e enfrentando esses novos desafios, como a Irma colocou. Então, é mais um momento novo para nós, né, nesse contexto em que estamos vivendo. Então, são muitas mudanças, são muitas adaptações, adequações que nós temos que fazer para continuar o nosso trabalho de formação, tanto da nossa quanto a do nosso aluno, né? E para isso, então, hoje nós elaboramos uma ATPC que se volta para as nossas responsabilidades, né? Mais uma jornada. Então, os objetivos da nossa ATPC hoje são garantir que a ATPC seja um espaço de orientação, formação e estudo para o aprimoramento da prática docente. Então, essa é o objetivo que a gente vê, né? Aquilo que é mais importante no nosso papel em relação ao trabalho de vocês. Enfatizar a importância da realização do acolhimento dos professores e estudantes ao longo de todo o ano letivo, né? Para que o desenvolvimento das competências socioemocionais e cognitivas, conforme os fundamentos do currículo paulista e oficial, né? Aquele que ainda está oficial para o ensino médio, segundo e terceiro ano, sempre todos os currículos visando a educação integral. Então, nós precisamos trabalhar e a secretaria proporcionou para nós formação muito boa sobre acolhimento. E a gente sabe que o acolhimento vai ter que ser realizado ao longo do ano, a cada dia. Então, todo dia, como é que nós vamos acolher esse aluno em nossa sala de aula, né, nas atividades remotas, aqueles que estão em casa, né, enfim, como é que nós vamos acolhê-los todo dia. Orientar sobre a realização do diagnóstico inicial, considerando as habilidades essenciais de suporte 2020-2021, das diferentes disciplinas da área de linguagens propostas pela SEDUC e as particularidades das unidades escolares. Então, nós temos as habilidades essenciais propostas pela secretaria para que nós trabalhemos, né,
esse ano. Essas habilidades, elas foram, elas estão norteando o nosso trabalho porque elas foram aquelas que apresentaram deficiência nas avaliações institucionais. E aí nós temos que considerar também as habilidades que são as nossas particularidades da nossa unidade, dos nossos alunos, das diferentes áreas do conhecimento. Então, o trabalho é muito importante, muito árduo, a gente pode dizer, mas importante para que as crianças avancem. Então, dentro da área e também a relação que a gente tem que estabelecer com as outras áreas para que a gente possa avançar. Subsidiar os docentes para a continuidade dos estudos de forma presencial e remota, potencializando o ensino híbrido na organização das sequências de atividades e nos movimentos metodológicos, com o apoio dos materiais Aprender Sempre, Currículo em Ação, São Paulo Faz Escola e as aulas do Centro de Mídias. Então, a gente vê aí que tem muito material, muito recurso para que a gente possa trabalhar, né? Isso para que a gente possa planejar nossas aulas. Então, a gente vai apresentar isso. Se tiverem dúvidas, vocês também vão pedir. Às vezes, a gente não vai conseguir uma resposta, mas nós vamos buscar, não é uma resposta imediata, mas nós vamos buscar essas respostas para que a gente possa dar esclarecimentos, né? Então, nós temos aí uma infinidade de materiais que são todos considerados para esse momento, para que a gente desenvolva, né, essas habilidades que são essenciais para o nosso aluno. Tudo bem? Então, a gente parte para uma sensibilização para o início do nosso trabalho. E a gente, então, vai apresentar esse vídeo, né, que foi escolhido lá na diretoria de ensino, né? Eu falo lá porque hoje eu estou em casa, porque nós estamos trabalhando por conta da transmissão em casa, que nas nossas residências ela se realiza de uma forma melhor. Então, nós vamos para esse vídeo e a gente pede para que vocês, posteriormente à exibição dele, possam fazer as considerações e responder aquelas questões que nós vamos colocar em seguida. Vamos lá, então, a Mi não deu o bom dia dela, mas ela está fazendo sinal aqui. O que Harry Potter, Katniss Everdeen e Frodo têm em comum com os heróis dos mitos da antiguidade? E se eu te dissesse que todos eles são variantes do mesmo herói? Você acreditaria nisso? Joseph Campbell, sim. Ele estudou os mitos em todo o mundo e publicou um livro chamado O Herói com Mil Faces, recontando dezenas de histórias e explicando como cada uma representa o monomito, ou a jornada do herói. Então, o que é a jornada do herói? Pense nisso como um ciclo. A jornada começa e termina no mundo normal do herói. Mas a missão passa por um mundo especial, não conhecido. Ao longo do caminho, há alguns eventos decisivos. Pense no seu livro ou filme favorito. Ele segue este padrão? Situação normal. Aqui é onde começamos. 1 hora. O chamado para a aventura. O herói recebe uma mensagem misteriosa. Um convite? Um desafio? 2 horas. A ajuda. O herói precisa de um auxílio, provavelmente de alguém mais velho, mais sábio. 3 horas. A partida. O herói cruza o portal de seu lar normal e seguro entra em um mundo especial e na sua aventura. Não está mais em Kansas. 4 horas. Testes. Ser herói é um trabalho duro. Nosso herói soluciona um enigma, esmaga monstros e escapa de uma armadilha. 5 horas. Abordagem. É hora de encarar a maior provação. O pior mito do herói. 6 horas. Crise. Esta é a hora mais obscura do herói. Ele enfrenta a morte e pode ser até mesmo que morra, apenas para renascer. 7 horas. Recompensa. Como prêmio, o herói reivindica um tesouro, reconhecimento especial ou poder. 8 horas. Desfecho. Este pode variar entre as histórias. Os monstros se curvam diante do herói ou o perseguem enquanto ele foge desse mundo peculiar. 9 horas. O retorno.
Depois de toda essa aventura, o herói retorna ao seu mundo normal. 10 horas. Nova vida. Essa missão mudou o herói. Ele se sobrepõe à sua vida anterior. 11 horas. Resolução. Todas as tramas do enredo são resolvidas. 12 horas. Situação normal, mas elevada a um novo nível. Nada mais é o mesmo depois que você se torna um herói. Muitos livros e filmes populares seguem esta fórmula antiga muito de perto. Vemos quão bem Jogos Vorazes se encaixa no modelo da jornada. Quando Katniss Everdeen ouve ser chamado para a aventura que movimenta a história? Quando o nome de sua irmã é anunciado no sorteio? E sobre ajuda? Alguém vai ajudá-la em sua aventura? Haymitch. E sobre a partida? Ela deixa seu mundo normal? Ela embarca em um trem para a capital. Ok, então você pegou a ideia. E o que você tem em comum com Harry Potter, Katniss Everdeen e Frodo? Bem, você é humano, exatamente como eles. O mito da jornada do herói existe em todas as culturas humanas e continua sendo atualizado, porque nós, humanos, refletimos sobre o nosso mundo através de histórias simbólicas de nossas próprias vidas. Você deixa sua zona de conforto, tem uma experiência que o transforma e então você se recupera e faz isso novamente. Literalmente, você não esmaga dragões ou combate Voldemort, mas você enfrenta problemas assustadores da mesma forma. Joseph Campbell disse: na caverna em que você tem medo de entrar está o tesouro que você busca. Qual a caverna simbólica na qual você tem medo de entrar? Testes para uma peça de escola? Testes para o beisebol? Amor? Observe esta fórmula em livros, filmes e shows de TV com que você se deparar. Com certeza você a verá novamente, mas também seja sensível a ela em sua própria vida. Ouça seu chamado para a aventura. Aceite o desafio. Vença seu medo e reivindique o tesouro que busca. E então, faça tudo outra vez. Então tá aí, pessoal, né? Gostaram da exibição do monomito, né? Monomito é um termo criado pelo Joseph Campbell para denominar esse modelo de história que é repetido quando se trata da jornada de um herói, tá? Então é um conceito criado, um conceito de narrativa criado por ele, por Joseph Campbell. Joseph Campbell foi um antropólogo, um mitologista, um escritor, conferencista e professor universitário norte-americano, né? Famoso por seus estudos de mitologia e religião comparada, né? Autor de O Herói de Mil Faces, né? Ele viveu no século passado, de 1904 a 1987, e deixou uma obra considerável em relação ao que a gente já colocou, tá bom? Então, aí a gente vai fazer uma reflexão, né? E a gente precisa da participação de vocês. Nós temos 61 pessoas hoje assistindo a nossa TPC no momento em que ela se realiza. Então, para isso, nós precisamos da participação no chat ou oralmente, né? Fazendo essa comparação, né? Traçando e vendo os pontos que são semelhantes entre a nossa jornada e a jornada de um herói, né? Então, para isso, a gente precisa ouvi-los, né? Vamos lá. Lindo a gente ver aqui que teve uma participação. Lindo esse curta, né? E como é que eu faço para baixar isso aqui? Subir com isso aqui. Fica fora. Isso. O Éder, né? Dizendo que esse curta é lindo, né? A Flávia, devemos incentivar nossos alunos a se conhecer, a buscar o seu eu e permitir a aprendizagem, né? Vencer os desafios, a Catarina colocando, né? Então é realmente um filme bonito, né? Um vídeo bonito, que ele, né,
ele vem para isso, para nos incentivar, para que a gente também, né, se reconheça como um herói. Eu vejo dessa forma, né? O momento que a gente está vivendo, nós temos que vencer desafios, né? O novo, às vezes, assusta, tira a zona do conforto, mas é necessário. É assim que a gente avança, né? E a gente vê que é um círculo, né, Éder? Como na jornada do herói mesmo. As coisas vão acontecendo, elas saem da zona de conforto, como você coloca, a gente passa por tribulações, a gente tem auxílio de pessoas na nossa trajetória e a gente chega a um final. E esse final, por mais difícil que seja, como a Irma colocou, a gente aprende, né? A gente muda, a gente vai para uma outra zona e que a gente vai buscar esse conforto lá, né? Isso é muito importante. É isso que faz com que a gente cresça, né? É uma etapa que faz com que a gente evolua, né? A Claísa coloca que o Éder que assusta, né? A Claísa coloca que provoca medo, né? Medo do novo, né? E nele vamos encontrar os tesouros, como coloca. Então, aí lá já, como na jornada do herói, o Campbell coloca essa frase, Claísa, para a gente refletir, né? E ficou, a gente evidencia ela aqui, nesse momento de acolhimento de vocês, que é essa sensibilização. A gente está fazendo isso por quê? Porque a gente, né, aqui que nós pensamos, a gente reconhece a nossa jornada, a gente sabe qual é a nossa missão e a gente precisa encontrar forças para que a gente possa vencer mais esses desafios, esses obstáculos, né? Então aí a Flávia, todos nós temos, já passou Flávia, a Adriana, esforço, conquista, foco e dedicação, somos protagonistas sênior, né? E proporcionar ao aluno ser protagonista da própria aprendizagem, da própria história. Isso aí, Dri, quando a gente fala aprender a aprender, né? Aprendizagem ativa. O nosso aluno precisa estar ciente disso. A Mirella vai colocar muito isso lá no desenvolvimento da nossa TPC, né? Quais são as nossas responsabilidades, né? Você vai abrir assim desse jeito, eu vou ligar assim. Que a gente precisa aprender a se descobrir. Né? Melhor é para mim começar a gostar de ser, voltar a gostar de ser. Não, eu gosto. Colocado à prova, é Flávia, que a gente possa, né? Eu falo, aí que a gente mostra quem a gente é, né? Beleza, pessoal. A Mi está colocando que todas as participações e que o vídeo também é perfeito, né? Então, a gente vê assim, mais uma reflexão, então. Na caverna que você tem medo de entrar, está o tesouro que você busca, não é isso? A gente parece que é assim, é chamado para que utilize essa abertura da caverna para que a gente possa entrar. E ali a gente faz descobertas fantásticas, né? São coisas novas. E isso é que vai dar o quê? Ânimo para que a gente possa continuar a nossa caminhada, a nossa jornada, não é isso? Então, vamos lá, pessoal, mais alguma colaboração, né? Então, aí a gente sistematiza, né? A gente agradece a participação e está aberto ainda para isso, né? Ali a Maria José coloca ainda que o novo nos assusta, mas temos que ter sempre o novo para nos desafiar, para mantermos ativos. É isso mesmo, precisamos estar ativos. E a gente, então, quando pensamos nesse vídeo, né, uma sugestão do Elton, e depois chegou a todos nós no núcleo, e a gente começou a pensar nos momentos, no contexto em que a gente está vivendo. Nós vivemos um momento de isolamento, né? Um momento de isolamento que nós fomos pegos de surpresa. Gerou o quê? Incertezas, né? A gente passou a ter sofrimento com isso daí. Mas um sofrimento que nos fez crescer, porque nós fomos buscar a resolução dos problemas, né? Esses problemas
né, mudanças, incertezas, esses problemas, como é que a gente ia lidar com isso? Tínhamos que reinventar, né? Eu trabalho em conjunto, trabalho em área, que desafios íamos encontrar, né? Aí a secretaria nos ofereceu recursos ou nós buscamos recursos. Isso quando eu coloco que a gente faz essa comparação, esse paralelo, né? Que a gente estabelece entre a jornada do herói e a realidade, o momento que a gente está vivendo, a gente teve o amparo também da secretaria, teve o amparo de quem, com quem, mesmo à distância, com quem nós estávamos, né? Então a gente buscou auxílio mútuo, né? Para reinventar, como na jornada do herói. Alguém sempre dá uma luz, quando a gente está empenhado, aparece. Agora nós estamos retornando, né? É um novo momento, o ensino híbrido, né? O ano passado a gente trabalhou muito a busca ativa, né? Nós oferecemos muito para o aluno em termos de objeto de conhecimento, mas será que a gente teve realmente o conhecimento? Esses alunos tiveram conhecimento? Esses alunos tiveram aprendizagem, né? Então, que aprendizagem eles tiveram, né? Então, nós temos que pensar muito nisso para que a gente possa traçar os caminhos, né? Trilhar, né? A palavra agora é trilha, né? O nosso percurso de formação para com esse aluno, né? O nosso roteiro formativo é outra palavra, né? Que está surgindo aí. Então, que roteiros traçar, que roteiros seguir para que a aprendizagem se consolide. Nós temos que pensar esse ano que esse menino, né, até quando nós vamos na situação em que nós estamos, de ensino híbrido, agora ensino híbrido, e alguns vão ter que ficar lá em casa mesmo, porque vão ficar no remoto, mas essa criança vai aprender, né? Então aí nós temos o quê? Que diagnosticar, mas o diagnóstico a gente vai ter um pouquinho mais lá na frente, porque agora a gente vai pensar no acolhimento. Então a Mirella vai falar que ela tem mais propriedade até para falar por conta do envolvimento que ela tem com as disciplinas eletivas, né? E de projeto de vida, ela teve uma formação muito mais intensa a respeito. E a gente teve, então, nessa primeira, segunda semana, dentro das escolas, com o retorno das crianças, nós tivemos no planejamento informações, foram possibilitadas reflexões profundas a respeito do que é o acolhimento. Então, esse acolhimento, ele tem um sentido muito mais amplo para nós. Esse campo, ele tem que ser, né, em relação a esse tema, ele tem que ser ampliado. Vai lá, Mirella. Isso. Então, bom dia, Di, bom dia a todos os professores, bom dia, Irma, bom dia, Fábio, né? Estou voltando hoje, há 7 dias aí bloqueada, vocês devem ter percebido e visto minha ausência no WhatsApp, né? Um pequeno e grande incidente que ocasionou, mas vamos recomeçar, né? É aquilo que o vídeo mostra, né? E nos passou. São tantos obstáculos, né? Que enfrentamos. Um problema aqui, aí a gente resolve, vem outro problema ali. Então é assim dentro da sala de aula também, né? Com os nossos alunos, com a nossa vida, né? E esse retorno, né, que o Edivaldo disse muito bem, como acolher os nossos alunos nesse novo momento, porque o ano passado tivemos um momento online, né? Agora estamos em 2 momentos, híbrido, online e presencial. Então, como fazer esse acolhimento, que é o marco, o ponto inicial, né? Ao ponto de partida, onde tudo começa. E agora eu pergunto para vocês, para que eu vou acolher? Qual que é a importância do acolhimento para mim, para esses alunos, para o meu trabalho? Gostaria muito da participação e interação conosco no chat, ou pode pedir a palavra, tá bom? Fiquem à vontade.
Vamos lá? Ponto de partida. Por que acolher? Para quê? Para que eu vou realizar todas aquelas atividades de acolhimento? Como é que eu vou acolher, né? Isso. Como que eu vou acolher? Além das atividades, né? Qual que é a importância disso nesse momento? O que que vai nos trazer? Vamos lá. O Éder, acolher para sentir-se valorizado, sentir-se pertencente. Isso, exatamente. Nós estamos aqui hoje acolhendo vocês para o início do ano de 2021, para retomarmos, né, respirarmos fundo, né, levantarmos, recomeçar o nosso trabalho. Então, estamos aqui, ó, igual essa imagem de braços assim, estendidos a vocês, de braços abertos, acolhendo. Então, para quê? Tanto para dar, né, quanto, né, para oferecer, Isso. quanto para receber, né? A Exatamente. posição das mãos das crianças aí está muito bonita, né? Exatamente. A Claísa mostrar que, né, a escola é um lugar onde eles podem se sentir em casa, ter amor, carinho, atenção, isso mesmo, acolhidos, ser pertencidos àquele ambiente. Eu também pertenço àquele ambiente, eu faço parte desse ambiente, né? Olha só esse momento, né, de trazê-los, mesmo estando a organização, ora a semana A, ora a semana B, não são todos, mas já é um começo, um recomeço, né? Vamos aos poucos, né, voltando, acolhendo eles precisam desse carinho, eles precisam desse afeto para que se concretize o quê? A aprendizagem. Se não estabelecermos esse acolhimento, esse vínculo, desde o início com o nosso aluno, não vai atingir a aprendizagem, tá? Então, precisa fortalecer, precisa concretizar, precisa consolidar, né? Ficar esse ponto de confiança, eu posso confiar em você, né? Igual ele confia no pai, na mãe, nos amigos, e o professor, na equipe escolar, ele precisa confiar, ele precisa ser amigo, ele precisa ser parceiro, né, em todos os momentos dele, tá? Para que ele atinja o seu objetivo, para que ele desenvolva a aprendizagem que é colocada para ele, tá? É sentir-se presente, né? Mesmo remotamente, sentir-se pertencente, mesmo remotamente, né? Com aquilo que a escola está oferecendo no momento. Exatamente. Pertencente para construir a própria aprendizagem juntamente com nós. Exatamente. Conosco, né? Por isso que é muito importante, não coisas pequenas, e é muito importante, é essencial essas dinâmicas, né, que foram oferecidas para vocês trabalharem com eles nesse momento de acolhimento, né, no início do nosso ano aí, tá? E por quê? Porque daí que vai nascer esse vínculo, daí que vai nascer todo o projeto de vida dele, todo o foco, tudo aquilo que ele almeja, né? Aquilo que ele precisa acreditar, aquilo que ele precisa ser motivado ao quê? A alcançar a sua meta, tá? Então, mas ele precisa de ajuda, ele precisa do professor, né? Ele precisa de nós, tá? Para isso, tá? Ele precisa me conhecer e eu conhecê-lo, né? E juntos a gente, né, partir para essa missão, né? Para essa caminhada. Para essa caminhada, para seguir esses roteiros que nós temos aí, essas trilhas de aprendizagem que a gente tem, né? Isso, exatamente. Por isso que eu trago para vocês, na sistematização, a importância, né, das atividades e as dinâmicas em grupo, que são fundamentais, que despertam nesses estudantes o que é a base, né, para essa formação. O que queremos? Que ele seja autônomo, competente, solidário, mas para isso ele precisa ser formado, né? Ele precisa ser orientado, tá? Passo a passo,
tá? Então, elas proporcionam a eles essa possibilidade dessa construção do seu projeto, né, de vida. O que eu quero ser, né, o que eu almejo, né, com a minha vida, né? Para isso, eu preciso traçar alguns pontos, para isso, eu preciso de algumas etapas, né? Então, todos os materiais que são produzidos, né, no acolhimento são organizados pensando justamente, né, nesse trabalho, todo nesse processo. E, principalmente, se nós articularmos, e hoje, para quem teve a oportunidade, quem não teve ainda, vai ser reprisado o ATPC da EFAP, que veio trazendo o projeto de vida, mais especificamente, sim, a disciplina eletiva, mas mais o projeto de vida, que é o coração da escola, vinculado e articulado com todas as áreas do conhecimento, com o currículo. Então, de que forma que eu faço essa articulação? Tá? Tudo isso, né, para que atingimos, né, a aprendizagem, tá? No momento de acolhimento, no momento, né, que trazemos ele, né, afetivamente, né, para perto de nós. Tá? Mia, chama a atenção aí, ó, todos os materiais produzidos pelos alunos no acolhimento devem ser organizados, tornando-se subsídios para o trabalho subsequente dos professores. Então, isso já é uma diagnose, né? Uhum. É o conhecimento. Sim. E eu penso assim, tanto o acolhimento do aluno e do professor, porque eu também, né, a gente tem lá as dinâmicas todas, mas eu também preciso mostrar quem eu sou para o meu aluno, qual é o meu projeto de vida, né? Qual é a minha missão, como foi colocado no vídeo, para que a gente, para que eles possam se sentir, como você colocou, confiantes e que tenha alguém que possa prestar auxílio mútuo, como no vídeo. Isso, né? Exatamente. Para isso, nós vamos fazer, não aqui, vocês podem colocar no diário de bordo de vocês, de ATPC, essa atividade, né? Que é descobrindo esses superpoderes, não só dos meus alunos, mas os meus superpoderes. Eu sou bom no quê? Todos nós somos bons em alguma coisa. Uns mais aqui, outros menos ali, né? Eu preciso aprender ainda o quê? O que eu ainda tenho medo? Eu me animo quando? E eu não gosto de, né? Então, pensando na sua prática pedagógica, qual a sua proposta de trabalho em 2021? Então, pensando que eu sou forte, eu tenho esses superpoderes, mas eu preciso, né, de alguns ajustes, eu preciso de alguns antídotos, né, antídotos que a gente fala, né, para exterminar alguns que estão atrapalhando aqueles, né, que são bons, aquele poder que me fortalece, aquele poder que me faz eu ficar cada vez melhor. Mas para isso eu preciso me conhecer, para isso eu preciso olhar para dentro de si, né, me perguntar, quais as minhas potencialidades, quais as minhas fragilidades, e o que eu tenho que ainda melhorar para dominar, para ter o equilíbrio, né, das minhas emoções, né, para sanar essas dificuldades que ainda estão no meu caminho, né, esses obstáculos que ainda atrapalham a minha prática pedagógica. Então, o que eu tenho que fazer? Então, gostaria muito que vocês realizassem esse exercício. Não é fácil, não é um exercício fácil, porque a hora que a gente olha para dentro de si, é a hora que a gente conversa com o nosso eu, né? E aí a gente trava. Eu fiz esse exercício, aí a gente sabe que, acha, né, que sabe tudo, né? Mas não, é onde que você se conhece melhor, né? Nossa, eu ainda não domino isso, eu ainda sou, mas eu sou bom naquilo. E o que eu tenho que fazer para chegar, né, para dominar, tá? Então, esse exercício, eu tenho certeza que facilitará o trabalho pedagógico de vocês dentro da sala de aula. É a homologia aí, né? Uhum. O aluno passa por isso, mas quando a gente passa também, faz esse exercício, a gente, né, se reconhece, às vezes como um herói, onde está
onde estão as nossas deficiências, os nossos medos, né? Mas a gente tem que se animar, como os meninos colocaram ali, e seguir em frente, né? Exatamente. Engraçado, quando eu fiz esse exercício, sabe o que imperou? O negativo. Então, eu não sou bom nisso, eu só as minhas, sabe, os meus defeitos, né? Agora, e as minhas qualidades? Eu não tenho nenhuma? Eu não sou bom em nada, né? Em alguma coisa a gente é, né? Em algum momento, não, será que, não, não, eu gosto disso, o que eu não gosto, e o porquê que eu não gosto, o que me atrapalha, né? E aí, agora eu vou fazer uma revelação. A Mirella, eu não quero nem saber de língua portuguesa, agora ela está em sala de aula, e eu vi o empenho dela esses dias, né, para preparar as aulas que ela assumiu. Então, pensando, né, na prática pedagógica dela, é um desafio para ela, né? Por quê? Porque está voltada para o inglês, está voltada para outras disciplinas, mais assim, especificamente. Então, aí a gente vê, né, o vencer aquilo que parecia ser um monstro, né? Uma caverna desconhecida. Exatamente. Né? Eu tinha muito medo do quê? Da língua portuguesa. No entanto, eu fiz a língua inglesa, efetivei língua inglesa, né? E eu não, por conta daquelas conjugações de verbos que eu não domino nada, e também concordância verbal, nominal, me deixou muitas sequelas, né? No decorrer da minha trajetória. O pior é que eu participei dessa formação quando ela era aluna, então a culpa é minha, culpa. Foi meu professor, né? E me deixou alguns outros professores excelentes, não é porque eu estou aqui do lado dele, mas me trouxe também não só ao que ele, né, ao que ele sabe, né, a bagagem dele, mas também a vivência, e isso nos transformou em colegas de trabalho. Olha só, né, como que é o mundo, como que hoje nós temos assim, né, esse contato e essa proximidade. Então, esse ano eu estou entrando nesse desafio. O ano passado ainda fugi um pouco dele, mas esse ano está sendo um desafio. Então, eu peguei aula de língua portuguesa no ensino médio, né, que eu tenho o outro cargo, né, da categoria O, e eu estou indo em busca, e a gente vai ser ao mesmo tempo desafiante, mas eu acho que vocês vão me ajudar muito ao longo da nossa trajetória desse ano, tá? Eu conto também com essa ajuda mútua de vocês, tá bom? Adriana, né, fala, quando são acolhidos, tendem a mostrar mais interesse pelo conteúdo, né? E se sentem mais confortáveis para falar abertamente seu projeto de vida, suas impressões, e, consequentemente, se engajam, e isso facilita a aprendizagem. Excelente, é isso mesmo, Adriana. Segunda-feira, que foi meu primeiro dia de aula com eles, o meu primeiro contato, eu não cheguei, assim, já, né, lógico, com a aprendizagem, já estava com a minha aula preparada, mas eu fiz primeiro uma roda de conversa, eu queria conhecer meu aluno, que eles me conhecessem também, e que eles soubessem o porquê que eu estava ali, e, né, o que eu significava para eles e o que eles significam para mim, né, durante, né, esse percurso que vai ser durante esse ano. Então, nós, no primeiro dia, já estabelecemos um elo de confiança, né? E a partir daí, nós fomos entrando devagarzinho na aprendizagem, né? Então, a aula foi gostosa, foi interativa, teve muito protagonismo. Então, é isso daí, e a gente vai buscando, né? Buscando estratégias, buscando caminhos, a partir do momento que você vai conhecendo ele e conhecendo a deficiência, onde, né, a limitação, onde que está o nível de aprendizagem. Então, você vai fazendo, eu já fiz, né, o que a gente vai entrar daqui a pouquinho, esse diagnóstico inicial, tá? Com eles. Então, nessa atividade 3, que é o levantamento do conhecimento prévio, né? Agora que vocês já se conhecem melhor, tenho certeza que vocês já fizeram aí essa atividade, né, relacionada às competências socioemocionais. Então, quais são como poderes para apoiá-los nos desafios do dia a dia, né? Quais são esses poderes?
Então, elas dizem respeito a como pensamos, sentimos, decidimos, né, agimos no nosso dia a dia. Então, essas competências nos ajudam a aprender a superar esses obstáculos, né, que a gente vem enfrentando a todo momento, a resolver todos os problemas, né, não só todos os problemas, mas nos dar suporte, caminhos, né? Então, e a escola é uma grande chance para praticar essas competências socioemocionais, né? Então, a partir de uma investigação, né, destacamos algumas aqui, porque a gente, né, vocês já conhecem muitas competências socioemocionais, mas agora, nesse momento, temos que nos atentar para o foco, né, para a empatia, o respeito, a tolerância ao estresse e a imaginação criativa, tá? Então, o ano passado, fizemos todo o levantamento dessas competências, passamos para vocês os conceitos, passamos exemplos, levamos lá para dentro do nosso currículo as situações de aprendizagens, né? Vocês indicaram que elas estão lá, né? Em que momento elas acontecem, que elas estão presentes lá, né? Então, o mesmo movimento deve ser feito agora. E o mesmo movimento agora, né? Mais do que nunca, porque nós estamos num outro momento, né? Nós estamos no momento híbrido, que é um momento que nós temos alunos presenciais e nós temos alunos online, que nós temos que ainda continuar com a nossa busca ativa com esses online, né? O nosso trabalho ainda continua, né? Por isso que temos agora, mais do que nunca, praticar, né? Levar na prática essas competências, tá? O foco, por exemplo, redirecionar o nosso olhar para essa comunidade. Então, fazer com que o nosso estudante tenha responsabilidade, olha só, organização, persistência e determinação. Com esse novo momento que muitas escolas, né, já se organizaram, né? A escola que eu tô já tem a semana A, já tudo certinho no mural, o aluno já se organizou, né? Organizou nos grupos de WhatsApp. Então, ele deixar claro que ele tem uma semana presencial e que ele tem também responsabilidade na semana que ele não está presencial. Ele tem aulas para ser vistas, ele tem anotações para realizar, né? E ele tem que ser persistente, ele tem que ter determinação, né? Foco naquilo que ele quer aprender, tá? E também levá-los a ele a perceber a empatia, a se colocar no lugar do outro, né? Ter essa confiança, né? A amabilidade, tá? Refletir sobre tudo o que está à sua volta, né? Sobre os seus estudos, sobre essa organização, sobre as pessoas que estão ali empenhadas, né, em trazer aprendizagem para ele, tá? E o respeito, que é muito importante, que promove essa relação de estudante e educador, tá? Que vem trazendo a justiça, a igualdade e a tolerância. Esse respeito mútuo tem que haver, tá? Entre ambos. A tolerância ao estresse, que é aprender a lidar com essa nova realidade, com esse novo momento, ter esse controle das emoções, ter essa resiliência emocional. Mirela, não é fácil, eu sei que não é fácil, porque nós não temos só isso na nossa vida, nós temos casa, nós temos a outra vida externa, né? Nós temos família, nós temos problemas que vêm aí ao entorno do dia, né? Esses problemas mesmo que aconteceu do WhatsApp, que me levou... eu trabalho muito com o WhatsApp, e vocês sabem disso, né? Eu trago as informações, a gente tem as interações ali, por esse canal de comunicação, né? Então, isso, para mim, me deixou muito sem resiliência emocional. Eu tive que aprender a ter esse tempo. Eu tinha 7 dias, né? O aplicativo me dava 7 dias de bloqueio. Olha só, 7 dias que, para mim, parece que durou uma eternidade. Mas eu tive que lidar e controlar as minhas emoções, né? E olha só, aí a hora que você levanta de uma coisa, aí eu acabo me perdendo meu óculos, né?
que também faz falta o que para minha saúde. Eu falo, parece que né, quando a coisa acontece uma hora só. Mas tudo isso são colocados, né, para a gente, para ter esse controle, essa autoconfiança, essa resiliência. Tá? É isso que a gente tem que ter, né? E proporcionar, né, e dar oportunidade a esses alunos para essa abertura ao novo, para ele ser criativo, né? Para ele ter curiosidade em aprender. Não dá nada pronto, né? Faz ele refletir, ele pensar, ele ir além da sua imaginação. Ele tem probabilidade eu falo que imaginação eles têm para tudo, para tudo. E por que não transmitir ali para a aprendizagem, né? O que não ser voltada para a aprendizagem? Então, proporcionar isso a ele, levar isso a ele com as boas perguntas, né? Eu vou fazer aqui uma confissão. Para mim, o que está sendo mais difícil aqui é lidar, e o que é que está me importunando agora e está gerando um estresse que eu, graças, tenho aquelas pessoas que estão ao meu lado, né, que estão sempre chamando atenção. Mas é essa resiliência emocional, né, adquirir essa autoconfiança, né, para a gente se controlar, né, para eu me controlar nesse momento com essa nova realidade. Porque a gente vem aí de uma experiência de trabalho de longos anos, e que, de repente, isso tudo é contado, serve para tudo, mas que muda muito rapidamente, né? Então, aí a gente fica, o que eu vou criar, como é que eu vou agir diante dessa situação? A ter que aceitar algumas coisas que praticamente estão sendo impostas. Olha lá o uso da tecnologia, né? Então, eu estou me cobrando muito lá dentro do foco a responsabilidade que eu tenho para com isso. E a gente precisa também despertar no nosso aluno a responsabilidade agora que ele tem para aprender, de uma forma que não possa estressá-lo, porque senão nós vamos ter que correr atrás para engajar novamente, né? Vamos ter que ir na busca ativa. Então nós precisamos de resiliência nesse momento, né? Nós precisamos de paciência, né? Nós precisamos usar a nossa criatividade para a gente poder trabalhar com esse novo que já não é mais novo, né? Já está aqui, né? Já está posto. Já está né? colocado aí, né? Tá. Para a gente trabalhar. Né? Não temos onde fugir, Não né? tem Nós como temos correr, né? que enfrentar, né? E saber enfrentar, né? Então, como eu disse para vocês, né? Lá atrás, a gente começa além do acolhimento e depois vem essa ativação inicial, essa avaliação diagnóstica. E agora? Isso. O que meu aluno sabe? Qual a importância do diagnóstico no processo ensino-aprendizagem? Agora eu quero ouvir de vocês. Por que é importante realizar esse diagnóstico inicial, nesse momento? E a gente lembra lá, né, Mi, que nós colocamos aí na abertura do nosso slide, para introduzir o assunto, a ativação inicial, né? Então, a gente sabe que a ativação inicial da nossa aula, né, já é um momento de diagnose, né? Então, a gente tem um início da aula, a gente tem um desenvolvimento e a gente tem uma finalização. Então, o nosso planejamento de aula tem que ter essas etapas. E é nesse momento de ativação inicial que a gente vai conhecer, você já falou, o nosso aluno, né? Nosso aluno. Então, imagina uma engrenagem, imagina uma engrenagem. Então, qual que é a importância? Por que eu quero fazer com que ela funcione? Isso. Então, por quê? Por que eu quero que ela funcione, né? Que ela não fique parada. Por quê? Isso. A gente já teve, então, o conhecimento... E como que que eu vou fazer isso? A gente está no acolhimento, a gente teve o conhecimento desse aluno, né? Quem é esse aluno? Isso. Que são os projetos que ele tem para a vida dele. Eu sei agora da minha missão, qual que é, né? Então, aí eu vou diagnosticar mais o quê? Que é aquilo que você está colocando. Exatamente. Que esse aluno sabe.
né? Isso, porque são essas as perguntas que surgem em nossa cabeça, né? A gente pega a aula e fala, qual que é a importância? Bom, eu tenho que fazer um diagnóstico inicial, né, da aprendizagem. Por onde que eu começo? Isso. O que eu for fazer? O que meu aluno precisa? Isso. Então, aí a gente teve a avaliação diagnóstica. Nós tivemos no final do ano a avaliação de retorno. Aquele aluno que é nosso, que está lá em casa, né, e que já vinha com a gente em outros anos, a gente já tem um conhecimento dele, né? Então, quem é esse aluno? O que ele precisa aprender? Porque nós demos uma avaliação diagnóstica de retorno, né? Que ou está sendo até aplicada agora em algumas escolas, ou já foi aplicada quando nós finalizamos o ano de 2020. Então, eu sei o que esse menino sabe, o que ele precisa aprender, né? Como ele aprende, eu preciso conhecer esse aluno quando eu não conheço. Como ele aprende? O que eu preciso ensinar para esse aluno? Então, essas perguntas, né, quando você colocou aqui em cima, eu estou aproveitando o gancho para colocando isso daqui, né? Então, qual é a finalidade da avaliação diagnóstica, né? Então aí as perguntas, qual a importância, como diagnosticar, o que o estudante precisa aprender. Ainda a Vanessa colocou ontem, né? A gente precisa fazer um diálogo entre o ensino e a aprendizagem, porque isso daí vai recuperar a nossa a aprendizagem do nosso aluno. Então, a avaliação diagnóstica parte daquilo que eu preciso, aquilo que esse aluno precisa aprender, aquilo que ele já tem apreendido, aquilo que ele já traz, né? Isso, então, valorizar aquilo que ele já traz, né? Olha só que interessante que a Marinês, a participação da Marinês, ajude-nos a identificar as causas de dificuldades específicas dos estudantes na assimilação do conhecimento, tanto relacionadas ao desenvolvimento pessoal deles, quanto à identificação de quais conteúdos do currículo apresentam a necessidade de aprendizagem. É de fundamental importância em todas as disciplinas. Isso. Realmente. Isso mesmo, realmente. Inês, é isso mesmo. A Inês coloca de uma forma aí bastante clara. A todo momento, a gente tem que estar diagnosticando, né? Porque esse resultado da diagnose de todo dia, já desde, né, a gente tem que estar ativo para ver isso, né? Esse resultado mostra o que a aprendizagem proporciona, né? Que caminhos eu possa trilhar para eu poder atender as individualidades, para que eu possa fazer com que as etapas ano-série, elas, né, elas vão ser desenvolvidas e esse aluno, nesse movimento horizontal que ele tem, né, na aprendizagem, no percurso formativo dele, no percurso que ele vai transcorrer durante a formação básica dele, eu possa traçar isso aí e não deixar ninguém para trás. Exatamente. Né? Lembram daquele esqueminha que nós passamos para vocês no ano passado, né? A coleta de dados, então eu pego os dados, depois aí eu, né, faço o diagnóstico e depois aí eu faço as intervenções, né? As minhas ações ali, do que aí eu já tenho os dados, eu já sei qual o nível, né? Eu já diagnostiquei o nível de aprendizagem que ele está. Bom, agora eu vou partir o quê? Para o meu planejamento de aula, né? A partir daquilo que ele já sabe, daquilo que ele precisa aprender, daquilo que ele precisa aprofundar, né? Tudo isso, né? Eu vou pegar ali, ó, bem no início. Espera um pouquinho, deixa eu complementar mais. Qual a importância do diagnóstico no processo de aprendizagem, né? Então, ele vai servir para o nosso planejamento de aula, que eu vi assim, você planejando uma aula, mesmo sem conhecer teu moleque, eu vi a tua dificuldade, né? Mas aí, você abriu para uma roda de conversa para saber quem eles eram, o que eles conheciam. Você diagnosticou e você ficou surpresa com o conhecimento que eles tinham. Exatamente. Né? E aí você foi armada, você foi com a sua aula planejada, né?
e você pôde, né, atender a necessidade dos meninos, né? Sim. Aí, como diagnosticar isso, né? Eu vejo assim na língua portuguesa, também na língua inglesa, né? A gente sabe diagnosticar e todo momento é de diagnose. Então, eu estava conversando com a Vanessa também a respeito disso, né? Desse momento de diagnose. A gente avalia ele na oralidade, a gente avalia ele na escrita, a gente avalia ele por diferentes meios, as provas que a gente aplica, né? As avaliações internas, as avaliações internas. Então, a gente avalia essa criança pelas boas perguntas que elas fazem ou que fazemos para elas, né? Então, pela participação dele na aula, né? Como é que ele está envolvido na aula? O que é que está impossibilitando essa criança? Aí a gente vai pensar no socioemocional, impossibilitando essa criança de aprender nesse momento, né? Então, esteja esse aluno remoto ou presente na aula, como é que nós vamos avaliar? Nós temos que pensar, porque essa criança, nós temos que manter esse elo, essa ligação com eles, pelos meios que as tecnologias, ou não, porque a tecnologia pode afastar essas crianças, por conta de não possuírem os equipamentos tecnológicos digitais. Então, nós temos que manter esse contato. E tudo que vai e vem, né, com esse aluno, seja físico ou digital, vai proporcionar a diagnose, né? O que o meu aluno precisa aprender. Então, pensemos muito sobre o que e como diagnosticar. Exatamente. E o Luquezzi vem trazendo a resposta para você, né? Ele precisa o quê? Conhecer o nível, lá, que foi falado, né, do conhecimento e as suas necessidades. Esse é o meu diagnóstico, né? Ele precisa articular essa informação, que é aquilo que é essencial, que é aquilo que é preciso ensinar, né? O quê? Eu preciso da qualidade, não a quantidade, pessoal. Não é inúmeras atividades, e sim a atividade que qualifica, né, a aprendizagem dele. Então, eu trabalho aquela habilidade, né, e da forma metodológica proporcionada, e eu vou depois voltar a fazer um outro diagnóstico para ver se ele aprendeu. Aí sim eu vou planejar as minhas ações, que possibilitem atingir os resultados esperados, né? Por meio de atividades, por meio de sequências didáticas, por meio de projetos, né? Por meio de instrumentos avaliativos, né? Os caminhos, os meios, né? São inúmeros, né? Tudo para aquela intencionalidade, tudo para ele dominar aquela habilidade que ainda ficou defasada. Tá? Isso, aí, Mia, eu estava conversando também, né, num momento lá que você estava fazendo elaborando, editando, né, os slides, conversando com o Elton e o Márcio, a respeito da devolutiva e das intervenções, né? Então, esse momento aí, esse chamado do Luquezzi, e para que a gente possa conhecer o nível, ampliar esse nível de aprendizagem, a gente possa diagnosticar como é que eu vou fazer esse trabalho, no trabalho remoto e no trabalho presencial. Então, são as devolutivas, as intervenções que eu vou fazer para o meu aluno por meio de modalidades organizativas, como você está colocando. Exatamente. São projetos, são devolutivas escritas, são as rubricas, tudo aquilo que a gente já trabalhou intensamente o ano passado, né, e ofereceu a vocês. Que nos proporcionam subsídios, né, para ver qual o nível, né, de conhecimento que ele se encontra. Que a criança tem, né? E onde eu preciso avançar, ou onde eu preciso retomar para que ele consolide uma aprendizagem e eu possa avançar. Exatamente. Né? E para isso, eu coloquei aqui o que nós temos aqui, todas as disciplinas da nossa área. Então, o que diagnosticar em cada disciplina de nossa área. Então, em língua portuguesa, né, o que ele precisa ainda no campo da sua atuação, na prática de linguagem? Né? Qual habilidade que ainda precisa ser desenvolvida? Né? Na arte, que tipo de linguagem que ainda precisa ser dominada dentro daquela habilidade e do objeto de conhecimento que ele oferece? Né?
Na educação física, na unidade temática, é a habilidade que, né, que proporciona que desenvolve essa unidade através daquele objeto de conhecimento. E em língua inglesa, os nossos famosos eixos temáticos, né, que movimentam essas habilidades e com o auxílio dos objetos de conhecimento. Tá? Então, nós temos aí o nosso currículo paulista, nós temos aí colocado, né, e onde nós vamos pegar. Então, nós temos o caminho. Aí, eu chamo também, né, aí para completar o teu raciocínio. Então, a Irma colocou no início, né, os ATPCs de Educação Física e Arte, infelizmente, não vão acontecer, né, que a gente tinha os meninos do Luiz e o Ronan, meninos que se empenharam muito no trabalho para formação, tanto deles quanto na formação em ATPC, né? A gente parabeniza, né? A gente ficou muito feliz com esses meninos durante o ano que passou e esse início de ano, pelo trabalho que eles realizaram, né? Mas tudo aquilo que a gente está trabalhando aqui, até agora, vocês têm que concordar, vale para a área. E por isso que a gente chama, para que vocês estejam presentes, professores de arte, educação física, presentes nas ATPCs. Por quê? Porque tudo aquilo que a gente está trabalhando, a gente consegue fazer, desenvolver no trabalho interdisciplinar, né? Então, pensar no trabalho interdisciplinar, para que a gente possa fazer um trabalho melhor, para que a aprendizagem possa avançar. Eu acredito muito nisso, para consolidar uma habilidade, para que o menino tenha o domínio de um objeto de conhecimento, ele precisa estabelecer relação do que acontece na área e entre as áreas. Se a gente não tiver um pensamento voltado para isso, a gente não vai avançar nunca, né? Então, a gente pode falar aqui português e inglês, mas a gente tem as linguagens dos outros, do corpo, né? Lá na educação física. Exatamente. A gente consegue expressar por meio da linguagem artística os nossos sentimentos, os nossos conhecimentos. Então, isso tem que... uma coisa está... é inerente à outra. Porque né? elas estão presentes tanto no movimento, quanto na música, na dança, no teatro, artes, né? Então, nas expressões. Então, olha como que a nossa área é muito rica, muito rica. E a relação que tem, aquilo que nós trabalhamos no português, a Mirella trabalha na arte. Então, a gente tem que trabalhar junto. Por exemplo, então, a gente está vendo lá agora no momento, já vou começar a apresentar, né, o nosso currículo e o material que a gente tem para desenvolver agora, que foi um diagnóstico que a Secretaria de Educação fez em relação às avaliações que ela aplicou. E ela criou esse material Aprender Sempre, que virá, nós temos em matemática, nós temos em língua portuguesa e nós temos em ciências da natureza, a partir de abril. Então, como a gente diagnostica, né? Por exemplo, na leitura? Eu diagnostico na leitura da mesma forma que o professor de inglês diagnostica, da mesma forma que os outros da área diagnosticarão. Então, numa avaliação de leitura, como meu aluno lê? Meu aluno lê autonomamente? Meu aluno compreende essa leitura? Meu aluno entende o que ele lê? Ele consegue falar sobre essa leitura e estabelecer relação dessas leituras com outros assuntos, temas, objetos de conhecimento que ele tem contato, né? Na escrita, como ele produz, ele utiliza dos aspectos notacionais na sua produção escrita, tanto português quanto inglês. Exatamente. Utiliza a criatividade numa edição de texto que nada mais é do que o que está posto lá, que um estilo que ele vai criar de produção de texto. Quando eu falo da arte, né? Quando ele cria um texto com o corpo, né? Uma dança, uma música, está lá a atividade, a habilidade socioemocional, a criatividade, ou ele simplesmente reproduz o que ele vê de uma dança que ele viu na televisão. Então, nós temos meios para avaliar
tanto socioemocionalmente, né, vamos colocar assim, não sei se eu posso dizer, quanto cognitivo, né? Quando ele está aprendendo, o objeto de conhecimento que ele aprende. Então, a gente vai ver isso se a gente trabalhar nessa progressão horizontal e a progressão vertical, né? Ao longo dos anos e dentro do ano, que é o que o material que a gente está trabalhando no Aprender Sempre vai proporcionar. Então, vocês devem observar que dentro das práticas de linguagem que estão propostas, dentro das 4 situações de aprendizagem do Aprender Sempre, nós temos essa progressão horizontal e essa progressão vertical. Quando a gente chega lá, porque aqui fica muito mais fácil já, né, Mito? A Mito está aqui, né, que a gente tem muita coisa para falar, mas esse entendimento que a gente está tendo aqui, dessa progressão vertical e horizontal, ela é necessária para o entendimento do roteiro formativo, para as práticas de linguagem que terão que ser trabalhadas em língua portuguesa. E nada implica que não seja trabalhado nas outras disciplinas, principalmente língua inglesa, né? Então, aí nós temos os campos de atuação, as práticas de linguagem, os anos do 1º ao 9º ano, que é o ensino fundamental, e depois o médio, que é o básico. Lá no médio nós já temos o material do 1º ano pronto, já é o currículo paulista em desenvolvimento para a 1ª série do ensino médio, e a gente tem o São Paulo Faz Escola, que pode ser trabalhado conjuntamente com o currículo em ação, né? O currículo em ação, o São Paulo Faz Escola, no 2º e 3º ano do ensino médio. Então, isso precisa ficar entendido, né, para que a gente possa avançar no processo, né, nesse percurso de formação que essa criança está tendo, né? Então, se existe dúvida em relação a isso, por favor, entre em contato conosco, tá bom? Vamos em frente. A Vanessa tem uma participação aqui conosco no chat, ó, ela fala que avalia nas diversas dimensões com diferentes estratégias para conhecer como o aluno aprende, seus saberes e o que precisa saber. Isso. Né? Muito bem, Vanessa, obrigado pela contribuição. Então, de que forma, né, os professores, nós professores, podem utilizar a aula, tanto do Centro de Mídias, como a nossa aula, partindo desse resultado apresentado na atividade diagnóstica, né? Como que eu vou fazer isso, né? Então, eu já tenho que pensar na minha intencionalidade pedagógica, né? Tenho que pensar no objetivo, o porquê eu vou desenvolver, para quê, né? Para retomar o conteúdo, eu preciso aprofundar a habilidade? Ou não, eu preciso complementar a minha aula? Ou eu preciso fazer as intervenções pontuais? Ainda eu estava falando com o Edivaldo, falou, eu tenho 2 públicos nas minhas salas. Eu tenho segunda série do ensino médio, que eu preciso, já fiz o diagnóstico com eles, e eu vou aprofundar a habilidade, né? O outro ano, eu preciso retomar o conteúdo e fazer várias intervenções pontuais. Então, eu já sei, a partir desse meu diagnóstico, eu já sei de onde eu vou partir, né? Onde que vai nascer o planejamento das minhas ações pedagógicas, tá? Então, é isso que fica mais claro para a gente, os caminhos, sabe, vão se abrindo, né? Então, aí vai vindo o desenvolvimento da nossa aula, tá? E a gente vai chegando, né, no resultado, tá? Mi, é importantíssimo, né? Então, a gente assistir às aulas do Centro de Mídias, sim. Então a gente está lá, tem os horários de organização, as aulas ficam gravadas, as aulas estão gravadas, o professor tem os momentos de ATPC na escola, de planejamento, então os coordenadores presentes, ou então vocês falem com seus coordenadores. A gente sabe que está sendo um momento difícil para que vocês aproveitem esse momento de ATPCs para planejar as aulas. E peço para não se desesperarem, irem com calma com os alunos, eles estão retornando, nós estamos retomando essas habilidades, esses conteúdos,
devemos fazer várias e várias intervenções pontuais, né? Então, o que eu peço, vão com calma. Isso, né? Lá dentro, Mirela, do comunicado 132/2021, que a gente recebeu esses dias, tem as atividades para o planejamento em ATPC. Então, isso é muito importante, a gente conseguir reunir na área, conseguir reunir com os pares e a gente pensar sobre essas atividades propostas após. Então, nós temos os 3 momentos de formação em ATPC na quarta-feira, né, que a gente está tendo ainda, mas aí depois tem o prosseguimento. Agora vocês estão participando desse conosco, e depois vocês terão o momento de vocês, né, os momentos de formação de vocês. Então, o que está sendo proposto na atividade para o planejamento em ATPC, que vai proporcionar isso que a Mirela está falando, retomar conteúdo, o planejamento da aula, aprofundar a habilidade, complementar a aula, fazer as intervenções pontuais. Isso, né? Para isso, a gente tem que partir de uma organização, né, dessa sequência de atividades, né? Eu não posso oferecer qualquer coisa de um jeito ou de outro. Primeiro, tem que estar claro para você e para o seu aluno qual é o objetivo da minha aula, né? Ela está sendo oferecida para quê? O que ele vai aprender no decorrer da minha aula? Então, no final dela, ele tem que saber o quê? Então, essa organização da turma, né, igual está sendo muito bem organizado pelas escolas, né, oferecido pelas escolas, os materiais necessários que estão chegando nas escolas, tá? Então, ter o começo, meio e fim da minha aula, né, aquela ativação inicial com o diagnóstico, né, para o desenvolvimento da minha aula e o fechamento, a finalização, né, porque essa autoavaliação deu certo, deu resultado, ele desenvolveu aquela habilidade no decorrer né, desse desenvolvimento da minha aula, né? Foi estabelecido isso daí, foi concretizado, foi consolidado, ou ainda eu preciso retomar, né, com outra metodologia, com outro recurso, ou eu vou ter que aprofundar, porque eles são bons, excelentes, eles dominaram, vou mandar ver, vou seguir o bonde, né? Então, vou caminhar, vou para frente, sabe? Então, isso daí sempre eu vou ter que fazer essa autoanálise, essa autoavaliação no finalzinho e na variação contínua ali da aprendizagem deles. Isso tá? aí, eu chamo aqui agora também a atenção para o material Aprender Sempre. Então, a gente tem do 6º ao 9º ano para o fundamental, já temos o do 1º ano do médio, e no Aprender Sempre também, no 1º ano, já com o currículo paulista, o 2º e o 3º ano também. Então, Aprender Sempre é esse material para recuperação, né? Recuperação dessa aprendizagem e o aprofundamento. Então, quando eu penso no conjunto de aulas, como a Mirela está colocando, eu tenho que pensar nas habilidades essenciais que vocês receberam lá da secretaria já no início do ano, quais são as habilidades essenciais e quais são as que serão suporte para isso. Materiais, nós temos uma infinidade, né? Ou seja, aquele reforço, né? Que ele ainda precisa dominar aquela disciplina. Ele precisa aprender aquilo que ficou lá para trás, que é a suporte, para que ele possa a essencial, ver a essencial e ele possa avançar. Então, esse movimento tem que ser feito. Então, dentro do material Aprender Sempre, né, que a gente tem ele em mãos aí, a gente tem esse movimento acontecendo, né? Então, nós temos lá, vocês já estão desenvolvendo esse trabalho. Mais uma vez eu falo, é um material riquíssimo, composto por 4 sequências de atividades nesse primeiro bimestre, né? Que nós vamos trabalhá-lo até o início de abril, que aí depois nós teremos uma parada para que a gente possa, né, reavaliar né, o nosso percurso, tudo, né? Avaliar esse percurso. E o material, ele está elaborado de acordo com o que a Mirela apresentou aí, a estrutura de cada aula. Então, quando a gente abre lá o 6º ano, para a gente ver, nós temos a sequência de atividade 1. Qual é o objetivo da aula, Mirela? Conhecer as características dos diferentes gêneros textuais do campo jornalístico. Então, está organizado de acordo com o currículo. Qual o campo de atuação? O que eu estou ensinando para esse menino? Está lá, o objetivo da aula.
A gente vai retomar isso no próximo ATPC também. Mas qual é o objetivo da aula? Né? Como é que eu vou organizar a minha aula? Né? Os agrupamentos. Aqui está proposto também, mas você vai agrupar da maneira que você necessita, porque seus meninos estão remoto e estão os presentes. Que materiais serão necessários? Também está posto aqui o caderno do aluno, o equipamento de som e a intervenção. Então, para essa primeira aula, eu preciso disso. Meus alunos vão estar organizados de que forma? E aí, aquilo que a gente já colocou lá atrás, eu vou iniciar a minha aula, né? Fazendo o levantamento, fazendo a apresentação dessa aula que eu vou dar, né? E eu vou iniciar, vou desenvolver e vou finalizar. Só que eu tenho que ter essa aula planejada. Dentro dessa aula, e conhecer, eu preciso conhecer as 4 situações de aprendizagem, ou pelo menos as 8 aulas que vão estar abordando isso daqui. Eu preciso conhecer, saber o que vai ser trabalhado para que eu não me torne repetitivo, né? Para que eu possa fazer com que o meu aluno aprenda mais sobre esse campo jornalístico, sobre os objetos de conhecimento que serão apresentados e as habilidades que serão desenvolvidas. Então, eu preciso estudar, planejar para ver onde é que eu quero chegar, né? E aí, eu ter esse desenvolvimento ao longo das 7, 8 aulas, o início, o desenvolvimento e a finalização, e também o início, o desenvolvimento e a finalização dentro de cada aula, para que eu não possa para que eu não me antecipe, para que eu não leve conhecimentos que não estão à altura de alguns alunos. Então, a importância da diagnose, de conhecer meu aluno para que eu possa trabalhar com ele de diferentes formas. E o que eu ofereço para um, o que eu ofereço para outro. É trabalhoso, pessoal. A gente sabe disso. Mas nós precisamos pensar a respeito para que a gente possa atender as particularidades. Cai né? aonde? Na nossa prática pedagógica. Isso, é a prática pedagógica. E aí o que vem colocado esse ano para a gente? O ensino híbrido, né? Que promove esse engajamento, né? Essa participação dos nossos estudantes, né? Esse alinhamento das aulas remotas e não remotas, né? Atendendo a todos os estudantes, né? Formando todos, né? Com a progressão de suas aprendizagens. Promovendo essa mistura, né? Ora ele lá, ora aqui comigo, né? Lógico, integrando, né, a educação à tecnologia, nós vamos precisar muito, e esses recursos, vocês sabem, no planejamento foi colocado para vocês, os recursos estão chegando nas escolas, são recursos caríssimos, são recursos que estão ali colocados para ser utilizados e para promover mesmo essa aprendizagem e essa ligação, né? Então, para os estudantes, o que vai contribuir para eles esse ensino? Né? Respeitar a forma como cada um aprende no seu tempo, né? Dar suporte a eles com o quê? Com a defasagem de aprendizagem, né? Ampliar todas as possibilidades, né, para desenvolver as atividades, a aprendizagem, usando a tecnologia e também não utilizando. Não é a todo momento que eu vou usar a tecnologia, né? Estimular aí esse protagonismo que é muito importante, né? Esse momento de interação, colocar ele para ser investigativo, para ele fazer a interação, para ser um aluno argumentativo, né? Uma vez que auxilia, né? Que desenvolve com certeza a sua autonomia, né? A sua iniciativa, otimizando também toda a gestão desse acompanhamento do desenvolvimento dessa aprendizagem. Como que está o meu estudante, né? Que nível que ele ainda se encontra? Através do quê? Aquilo que o Edivaldo falou, através dos registros, daquilo que você está proporcionando a ele, dos projetos, daquilo que ele está nos trazendo, né? Das atividades, né? Das situações de aprendizagem, e tudo mais, e dos recursos que estão sendo oferecidos a eles, tá? Para os profissionais da educação, né? E considerando com certeza as competências socioemocionais, o que o ensino híbrido contribui, nos proporciona?
para aprimorar a capacidade dessa transformação. É aquilo que eu falei, a iniciativa, a criatividade, né, a vontade, a motivação em aprender, né, a abertura para o novo, a novas mudanças, a essa transformação, a querer mudar, né, ter consciência que é necessário e é importante a educação dentro, né, da vida desses meninos. Entendeu? O menino ainda acabou falando para mim, né, dando um depoimento. Não, eu só quero terminar o ensino médio. Ele trabalha no supermercado. Eu falei, mas você quer essa vida para você? Você quer, então, esse é o seu projeto de vida. Continuar trabalhando para o resto da vida no supermercado. Olha o que você está falando para mim. Você entra às 6 horas da manhã e você sai às 7 horas, 6h30, você só chega em casa, toma banho e vem para a escola e não dá tempo de jantar, né? E vem para a escola estudar. Você quer isso sempre para a sua vida, né? Sempre, você não almeja mais algo assim que te ofereça outro tipo de mudança, outro tipo de transformação, né, outro tipo de qualidade para a sua vida? Pensa bem, e isso está te fazendo feliz, né? Então, proporcionar momentos, né, para ele pensar. Eu acho assim, aqui, né, Mirella, é esse momento dele se conhecer e ver as potencialidades, aquele exercício que a gente fez lá primeiro. O que ele pode fazer para melhorar a situação dele, mesmo que ele esteja trabalhando no mercado, mas o poder, a criatividade dele, né? A abertura ao novo que a gente vê aí, né? Eu gosto muito... Para ele poder transformar, mudar essa vida. Eu gosto muito de trabalhar com estudo de caso, sabe? Porque parece que a gente se coloca ali, né, no lugar daquele acontecimento, parece que é próximo, é semelhante ao que está acontecendo com a gente. Então, para ele pensar, e aí, qual a resolução desse problema, desse caso que você está em mãos, né? Então, compreender a sociedade, enxergar, né? Olha a sociedade em que nós vivemos, né? E aí, o que eu posso contribuir para melhorar essa sociedade, né? Desenvolver todo esse processo de ação, investigação, possibilitar esse aperfeiçoamento profissional, né? E da prática pedagógica também. E conhecer e compreender principalmente os princípios, os métodos e os recursos educacionais. E como que eles estão colocados, como que eles vão nos dar suporte para que a minha engrenagem das minhas ações educativas aconteça, né? Para que elas se movimentam, tá? Mas ao longo dos nossos ATPCs, nós vamos trabalhar bastante com esse ensino híbrido, junto com a situação de aprendizagem, tá bom? Fiquem tranquilos. Então, no caso dos estudantes que permanecerão em suas casas, então, que tipo de dica que a gente dá, né, para eles realizarem, né, as atividades que eu tenho que fazer esse diagnóstico? Então, eu posso realizar via as aulas do Centro de Mídias, por meio dos registros, como que eu vou saber se ele assistiu? Cadê o registro que ele fez no portfólio, no caderninho dele, tá? Os podcasts, vídeos, mandar mensagem de vídeos, áudios, tá? A interação ali nos grupos de WhatsApp, as atividades, ele não tem esses recursos, ele não tem ainda celular, o celular não é dele, ele depende ainda de outros recursos, né, para realizar as atividades. Tem as atividades impressas, tá, que pode ajudar ele nesse caso. E o atendimento que é permitido agora, lógico, no distanciamento social e com todo, né, o protocolo de segurança e de saúde, mas tem essa abertura desse atendimento presencial, tá? Agora eu passo a palavra para o Edivaldo, para ele entrar, né, dar início ao roteiro formativo, né, Dino? Isso. Então, pessoal, a gente já vinha falando desse roteiro formativo, né, do material Aprender Sempre, né? Então, nós falamos lá atrás também das atividades no momento de planejamento que vocês têm no dia da ATPC de vocês, né, o prosseguimento. Então, a gente recebeu também, lá nesse comunicado 132, com esse comunicado 132, tanto português quanto matemática, um roteiro formativo, né, para que a gente possa entender melhor todo esse momento que a gente está vivendo, né? Então, ele propicia também
a possibilidade de reflexão sobre a nossa prática pedagógica, como a gente vem colocando. Então, esse roteiro está lá. O coordenador de vocês deve ter ele. Caso não tenha, a gente pode postar para que vocês possam, né, planejar melhor as aulas de vocês. Então, esse roteiro de formação... 1 minuto, Fábio falou. Já está acabando? 1 minuto. Não é 11h40? Não sei, o Fábio mandou aqui. Ô, Fábio, não é 11h40? Eu estou pensando que é 11h40. Falta 1 minuto. Ô, 11h30. Oi, mas eu estou aqui na minha cabeça 11h40. Então, esse roteiro formativo, né, ele vai trazer o quê? O como nós devemos trabalhar. Então, é importante que vocês leiam esse roteiro formativo para que vocês vejam como está sendo desenvolvidas as sequências de atividades, o que elas propõem. Então, está lá desde o 1º ao 3º ano, né? Tem essa progressão vertical que vocês têm que entender, essa progressão horizontal, né? Então, esse material elaborado pela secretaria, volta lá no primeiro, Mickey, depois ele vai ser importante, a gente retoma no plano de aula, mas volta lá no primeiro só, do roteiro. O que ele proporciona? Ele faz a especificação dos temas centrais, aquilo que são os eixos formativos. A gente, ao longo da formação, foi falando disso tudo, né? Nós estamos mostrando dentro do material, mostrando como está aprendendo. Então, ali, os eixos formativos, né? O que vai ser abordado na sequência didática que está sendo trabalhado. Então, o roteiro formativo tem esse objetivo, né? Demonstrar as possibilidades das trilhas formativas, apresentar antecipadamente a temática, oferecer insumos para que a gente possa planejar nossa aula, né? E apresentar as competências adquiridas. Depois, dentro, o roteiro formativo, ele vai falar do que é permitido ao professor fazer dentro no seu planejamento de aula, do seu desenvolvimento de sequência didática. Isso, né? aí no próximo ATPC nós já vamos iniciar, né, já falando, explanando esse roteiro formativo dentro do plano de aula de vocês para o planejamento. Certo? Então, a gente fica aí, estudem esse roteiro formativo, se tiver dúvidas, a gente já na próxima TPC, a gente retoma isso daí, fazendo o planejamento, demonstrando um planejamento de aula. Nós agradecemos, né, a participação de vocês, né, a oportunidade de estar junto, né, novamente, e a gente está aí, se for necessário alguma orientação, nós temos o nosso grupo de trabalho, tanto de português quanto de inglês, da área, para que a gente possa trocar as figurinhas, tá bom? Isso aí. Uma boa tarde a todos, um bom fim de dia e uma boa tarde a todos. Obrigado, né? Pela atenção de pessoal. todos, né? E nós estamos aí sempre, a todo momento, à disposição de vocês. Muito obrigada. Tenham um bom dia e um bom trabalho nas escolas. Nossa. Na minha cabeça estava 11h40, porque a Luciana falou isso ontem, 11h40, e eu estou aqui 11h40, né? Sei lá, mas tá bom. Disponibilizou a avaliação?